Oi, gente, tudo bem? Sou eu de novo aqui. O tema de hoje é a Revolução Industrial, que é uma das muitas coisas que aconteceram na história do século XVIII, que vai do ano de 1701 ao 1800. Ou seja, esse período de 100 anos que a gente vai estudar ao longo das próximas aulas. Mas olha só, todos esses temas que vamos estudar meio que começaram nesse século, só que a gente vai estudar eles separados, porque senão ia ser mó bagunça, ok? Bora nessa então. Em meados do século XVIII, isso é, por volta de 1750, mais ou menos, a Inglaterra, após ter se estabilizado dos conflitos que a gente viu, deu início a intensos processos de modernização tecnológica. Muitas oficinas de artesãos foram substituídas por fábricas. Mais pra frente a gente vai ver o que foram essas oficinas de artesão. As ferramentas manuais foram substituídas por máquinas e passaram a utilizar o carvão, o petróleo e a eletricidade como substitutos energéticos. Foi um avanço tecnológico desproporcional que obrigou as outras potências mundiais a acompanhar a Inglaterra. No entanto, esse processo não ocorreu em todos os países e nos que ocorreram, não foi necessariamente na mesma proporção. Foram várias as situações que influenciaram o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Entre elas, a gente pode destacar o acúmulo de capitais, proveniente do comércio, da agricultura e da navegação, a existência de ricas jazidas de carvão e de ferro, e a exploração do trabalho dos camponeses que migravam para a cidade. Quanto aos artesanatos e manufaturas, bem, a produção antes da industrialização acontecia de duas principais formas: pelo artesanato e pelas manufaturas. As oficinas de artesanato eram locais onde os trabalhadores utilizavam ferramentas manuais e produziam em pequena escala. Os trabalhadores conheciam todos os processos da fabricação da mercadoria. Um exemplo usado por Adam Smith, o carinha aquele pensador iluminista que a gente viu na outra aula, dizia que um artesão que fizesse alfinetes precisaria executar várias tarefas, como endireitar o arame, cortar, afiar uma das pontas, colocar a cabeça na outra ponta e dar o polimento final. Geralmente os artesãos também eram donos das matérias-primas, da oficina e das próprias ferramentas. Veja bem, isso é muito importante, eu vou até repetir. Geralmente, os artesãos também eram donos das matérias-primas, da oficina e das próprias ferramentas. Até o século XVIII, se reuniam em corporações de ofício, que vêm lá da Idade Média. Havia corporações específicas para carpinteiro, alfaiate, para sapateiro, entre inúmeras outras categorias. Ainda hoje conhecemos muitas pessoas que fazem artesanato, vocês também devem conhecer. Inclusive eu garanto que alguns de vocês também fazem. Já nas manufaturas a história muda um pouco de figura. Houve um aumento da divisão do trabalho e da produção em série. O trabalhador cumpria tarefas cada vez mais específicas, e os patrões tinham dinheiro, crédito, imóveis e eram dono das máquinas e equipamentos. Isso fazia com que as mercadorias fossem produzidas mais rapidamente. Só que o trabalhador só conhecia uma parte do processo, como ou cortava o arame, ou afiava o alfinete, ou polia, mas ele não era um artesão. Resumindo, as manufaturas eram quase fábricas, mas o processo era ainda bastante manual. A Revolução Industrial aconteceu durante um período muito grande e em várias fases. Na primeira fase, de meados do século XVIII a meados do século XIX, a industrialização se concentrou na Inglaterra e foi marcada pela invenção do tear hidráulico, que eram máquinas capazes de fazer tecidos de algodão em larga escala, e do motor a vapor, que provocou grande impacto nos transportes, primeiro sendo usado nas fábricas, depois nos cavalos mecânicos que puxavam os vagões de carvão nas minas, e posteriormente usado nos barcos e trens ferroviários. Na segunda fase, que ficou conhecida como Segunda Revolução Industrial, foi o momento de industrialização de outros países da Europa, além da Inglaterra, e de outros continentes como a Bélgica, a França, a Alemanha, a Itália, a Rússia, Estados Unidos e o Japão. Marcaram também o uso do aço na produção de ferramentas, máquinas, trilhos e pontes, por ser mais resistente que o ferro e também por não enferrujar tão fácil assim. Além disso, foi empregado o uso de energia elétrica em motores industriais, bondes, trens e iluminação, e o uso de derivados do petróleo, como o diesel, a gasolina e o querosene. Por consequência, vemos surgir a locomotiva elétrica,
o motor a gasolina e o automóvel, a aviação no final do século XIX e a invenção do telégrafo, do telefone, do rádio e do cinema que mudaram drasticamente as comunicações. Por fim, na última fase, que tem ocorrido desde meados do século XX, sendo chamada de Terceira Revolução Industrial, foram desenvolvidas tecnologias como a informática, a microeletrônica, a robótica e a engenharia genética. Outra característica é o aumento da produção industrial a níveis nunca antes experimentados, com níveis cada vez menores de trabalhadores sendo substituídos por diversos tipos de máquinas e computadores. E esse aparentemente é o nosso futuro. Para finalizar, uma curiosidade interessante. A partir da metade do século XIX, ou seja, 1850, governos e empresários inventaram as chamadas exposições universais, que reuniam a cada tantos anos as maiores invenções tecnológicas motivadas pela industrialização. O nosso imperador, Dom Pedro II, inclusive participou de uma que ocorreu nos Estados Unidos, e lá ele conheceu a magnífica invenção de Alexander Graham Bell, o telefone. Ficou tão fascinado que trouxe inclusive alguns exemplares para o Brasil. Em outro ano, na França, para comemorar o centenário da Revolução Francesa, que a gente ainda vai estudar, fizeram em Paris uma enorme exposição. Lá, Gustave Eiffel construiu uma torre enorme para servir de arco de entrada da exposição que surpreendeu os visitantes. Toda em ferro, a torre mais alta do mundo até então, no estilo Art Nouveau, a Torre Eiffel, que seria desmontada após o fim da exposição, agradou tanto que se mantém montada até hoje. Apesar de não ser mais a torre mais alta do mundo, é, sem dúvida, a que mais atrai os turistas. Enfim, era isso, pessoal. Até o próximo vídeo, se cuidem, se protejam. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, tem os cards aí na tela. Hasta la vista, falou e tchau, tchau.